Hi guys, welcome to one more class. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e acompanha comigo que nós teremos na nossa aula de hoje. Aula de número 28, nós temos a nossa revisão e avaliação. Então vamos para mais uma aula. Olá, então vamos iniciar a nossa aula de hoje pensando sobre o porquê que a língua inglesa é tão falada ao redor do mundo. Então, e por que ele tem tanta importância no nosso aprendizado, por isso nós estamos estudando aqui. E o fato é que a língua inglesa é considerada hoje uma língua franca. Então, ela é uma língua falada ao redor do mundo. Então, por todo o mundo, nós utilizamos a língua inglesa, então, para nos comunicarmos em diversos sentidos que nós já vamos ver. Isso aconteceu porque, devido à colonização e à expansão territorial ali do Reino Unido, nós tivemos a influência da língua inglesa em diversos países. Veja, por exemplo, os países nos quais a língua inglesa é falada. Então, perceba que nós temos uma lista grande de países nos quais tem a língua inglesa como um idioma falado, alguns têm como idioma principal, outros também têm como uma língua secundária, mas veja aí vários países, os Estados Unidos, a Austrália, a Inglaterra, Guiana, Jamaica, todos esses países você tem ali a língua inglesa sendo falada, entre outros. Então veja a importância de entender ou de aprender a falar língua inglesa. Agora, você sabe o que significa ser uma língua franca? A língua inglesa ser uma língua franca? Vamos olhar isso mais de perto. Então, olha só, aqui nós temos English as a língua franca. Olha, nem precisa traduzir língua franca, porque é um termo amplamente conhecido. Então, vamos ver o que significa ter o inglês como a língua franca. Quando nós falamos sobre língua franca, nós estamos falando que o inglês é a língua utilizada para business, ou seja, é a língua principal do comércio e das finanças globais. Então, para que as pessoas façam acordos comerciais entre os países, entre os diferentes países ao redor do mundo, a língua utilizada é inglês. Então, para aqueles que vão seguir aí uma carreira no business, nesse mercado corporativo, o inglês é muito importante, nas empresas, no mercado de trabalho é fundamental. Nós temos também na Science and Technology, nós temos aqui que a língua inglesa ela predomina nas pesquisas em inovação. Então, se a gente vai fazer pesquisa, e vocês devem fazer muitas pesquisas na faculdade, em muitos aspectos, você vai ver a importância da língua inglesa. Mas não só para os negócios, para a ciência, para culture and media. Então, nós temos aqui Culture and Media. Isso significa que o inglês domina o entretenimento e a internet. Também nós temos Education. Então, universidades e organizações internacionais usam a língua inglesa. Então, veja aí a importância dela para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Mas vamos olhar agora um texto para a gente trabalhar o nosso tópico gramatical da nossa aula de hoje. Então, nós temos esse texto aqui, The Amazon rainforest has faced several significant challenges in recent years. Nós não vamos ler o texto todo, mas veja que a floresta amazônica tem enfrentado diversos desafios nos anos recentes, e a ideia desse texto é que nós destaquemos algumas expressões aqui, algumas palavrinhas. Vejam essas palavras destacadas. Nós temos o has faced, has become, have been, and have worked. Por que nós destacamos essas expressões nesse texto? É porque existe um tempo verbal muito importante para nós aprendermos a nossa aula de hoje, que é o present perfect. Então, present perfect, ele é um tempo verbal que ele não tem um equivalente na língua portuguesa, mas ele se refere ao passado, quando, assim, o tempo, o momento exato da fala, ele não é tão relevante. Então, veja aqui nesse exemplo, nessa frase afirmativa. Você tem aí a estrutura, né? Sujeito, você tem o verbo have, has, auxiliar aí,
Então, você tem o verbo no particípio, e aí você tem a estrutura do present perfect. Então, na frase, the Amazon rainforest has faced several challenges. Então, você tem o has, o faced, ali formando o nosso present perfect, ok? Mais um exemplo na frase negativa, você vai ter o sujeito, mais uma vez o have ou has, a gente vai já ver quando usa o have ou has, aí o partícula not, o verbo no particípio passado. O exemplo, the Amazon rainforest has not faced ou hasn't faced any challenges. Então veja aqui que indica uma ação que ainda não ocorreu até o presente, né? Então vamos ver mais exemplos aqui, ó. Veja mais exemplos na estrutura. Então você tem mais uma vez na forma afirmativa sujeito, mais o auxiliar have ou has e o verbo no particípio passado. Então, o exemplo, local communities have worked together on conservation. Então, aqui nós temos que indica que a ação de trabalhar juntas em conversação começou no passado e continua relevante no presente. Então, aqui a tradução, né? Local communities have worked together on conversation. As comunidades locais têm trabalhado juntas na conservação, né? Então, um exemplo agora na frase negativa, mais um exemplo, mais uma vez sujeito, have, has, mais a partícula not, o verbo no particípio passado, e aí nós temos o exemplo, local communities have not worked alone on conservation. Aqui a mesma explicação, só que agora no modo negativo. Veja que a gente tem o uso do have e do has, você vê aí, né? Então, uma dúvida que deve estar surgindo na sua cabeça é quando eu vou utilizar o have, quando eu vou utilizar o has. Veja nesse texto comigo e vamos entender a diferença aqui. Vou mostrar um texto para vocês, estamos aqui. Então, olha só, the Amazon rainforest. Se a gente fosse identificar o sujeito aqui, seria Amazon rainforest. O sujeito aqui é a floresta amazônica, que se a gente fosse substituir por um pronome, seria it. Isso significa que para a terceira pessoa, he, she, it, eu vou utilizar a conjugação com o has. Importante isso, tá? Então, se o sujeito da frase está na terceira pessoa, she, he, it, então você vai conjugar com o has. Has become. Então, ó, the Amazon rainforest has become. Agora veja no outro exemplo. Researchers have documented. Então, aqui nós temos pesquisadores têm documentado. Então, pesquisadores têm documentado. O sujeito aqui é pesquisadores. Se a gente fosse substituir por um pronome, nós substituiríamos por they, né? Eles. Então, quando eu tenho they, you, I, né? Os outros pronomes and we, eu vou conjugar com have, tá bom? Então, terceira pessoa, he, she, it, has, e para os outros pronomes, né? You, I, we e they, eu vou utilizar o have, tá bom? Então, mais um exemplo aqui, unfortunately, this deforestation has not, né? Então, a devastação aqui, né, da floresta, então esse é o sujeito na terceira pessoa, então eu conjugo com has. E veja como essa dinâmica continua ao longo do texto. Veja aqui, ó, various initiative, they have. Então, aqui nós temos mais um exemplo, but the impact, aqui o impacto, né? Então, it, né? It has, terceira pessoa. Conservationist, então, esses aqui, os conservacionistas, então aqui nós temos eles, they. Então, they have worked. Mas não esqueçam também do verbo no particípio passado. E essa dinâmica continua ao longo do texto. Então, lembre-se, terceira pessoa, it, he e she, você vai conjugar com has. Agora, se for os outros pronomes, você vai utilizar com I, you, we, they, você vai utilizar o have. E aí o particípio passado. É dessa forma que funciona a estrutura do present perfect, ok? Agora vamos ver essas frases aqui agora, onde nós vamos identificar um outro tempo verbal aqui. Veja que nós temos um noticiário aqui, né, um podcast, nós temos algumas frases sendo ditas aqui, né? Então a primeira delas, by 2030, many commuters will be using social media to organize environmental campaigns. Então aqui, ó, por 2030, muitas comunidades
vão estar usando a mídia social para organizar campanhas ambientais, né, sobre o meio ambiente. Vamos ver outro texto aqui. Media companies will be creating new tools to help people recognize fake news. Então você tem aqui que as companhias midiáticas elas vão criar novos dispositivos para ajudar as pessoas a reconhecer as fake news, né? Mais um exemplo aqui sendo dito na nosso programa. Governments will be investing in global campaigns for health and sustainability, ok? Então, os governantes, né, os governadores, vão investir em campanhas globais por saúde e sustentabilidade. Essas frases estão aqui para que a gente identifique esse tempo verbal. Então, você está pensando aí, de acordo com a tradução, já deve ter identificado que nós não estamos falando do passado, não estamos mais falando do presente, agora nós estamos falando do future e do future continuous, ok? Então, esse tempo verbal, ele é usado para falar de ações que estarão acontecendo em um momento específico, né? No futuro, ele mostra uma ação em progresso em um determinado tempo futuro. Então, veja aqui nesse gráfico, olha só, você tem aqui 2025. Então, mas nós temos ali o próximo ano, 2030. Então, você tem o future, né? Você tem o future, que ele está no futuro. Então, a frase aqui, né, até chegar 2030, então aqui você tem uma frase no futuro, Então, em 2030, many communities will be using. Então, vão estar usando as mídias sociais para organizar campanhas sobre o meio ambiente. Mas vamos ver mais exemplos? Então, olha só. Veja só esse exemplo. This time tomorrow, I'll be flying to Parintins. Então, amanhã, essa hora, eu estarei voando para Parintins. Veja que o Future Continuous, ele dá essa ideia de continuidade mais no futuro, né? Se você lembra do Present Continuous, se você lembra do Past Continuous, veja que essa ideia de continuidade, ela está aqui, mas agora no futuro, né? Então, vamos ver quando que nós usamos esse Future Continuous. Nós utilizamos ele principalmente em 3 situações principais. Veja, número 1, number 1, ação em progresso no futuro. Veja o exemplo, at 8 p.m. tonight, I will be studying English. Então, às 8 de hoje, né, eu estarei estudando inglês. Então, veja uma ação em progresso no futuro, algo que vai estar acontecendo no futuro. Vamos ver um segundo exemplo? Então, nós temos aqui planos ou previsões de algo em andamento no futuro. Veja, next year, many people will be using solar energy. No próximo ano, muitas pessoas estarão usando energia solar. Então, veja, há planos e previsões de algo em andamento no futuro. Vamos ver um terceiro uso aqui, a educação, etiqueta, para perguntar educadamente sobre os planos. Então, eu também utilizo nesse sentido. Veja a frase. Will be join us for dinner tomorrow. Você estará se juntando a nós para o jantar amanhã. Então, veja que o Future Continuous é usado nessa situação também. Mas é importante que a gente conheça a estrutura do Future Continuous para que a gente possa utilizá-lo corretamente. Então, na estrutura do Future Continuous, você tem aqui a fórmula, né? Você tem o sujeito, você tem o verbo will, que indica o futuro, will, você tem o verb to be, né? E o verbo com ing. Então, você tem aqui o sujeito, will, verbo to be, mais outro verbo, que é o verbo principal, com a partícula ing. Então, olha a frase. She will be working tomorrow morning. Ela estará trabalhando amanhã de manhã. Então, continuando, nós vamos ver um próximo exemplo aqui. Então, essa é a fórmula da forma afirmativa, nós vimos. Agora, vamos para a forma negativa. Veja aqui, agora a gente vai ter o acréscimo do not. Sujeito, subject, will, que indica futuro, o not, o verbo to be e o verbo com ing.
Para você gravar, lembra que o contínuo sempre tem o verbo to be com ing. Lembra lá do past continuous, present continuous, future continuous da mesma forma. Então, no exemplo, she will not be working tomorrow morning. Ela não estará trabalhando amanhã de manhã. Então, a forma contraída também, você vai encontrar o won't, que é a contração de will, mas not. She won't be working tomorrow morning. Vamos ver a forma interrogativa, como nós fazemos perguntas aqui. Você tem will, a subject, be, plus verb ing. Will she be working tomorrow morning? Então, ela estará trabalhando amanhã pela manhã? Então, você vê aqui que nessa fórmula você faz a pergunta, você traz o will para frente do sujeito, ok? Você traz o will aqui para frente do sujeito. Então, ela estará trabalhando amanhã de manhã? Então, dessa forma, você tem uma pergunta aqui. Vamos continuar, então, aqui. Então, mais um exemplo afirmativo, né? Tomorrow at 10 p.m. the students will be watching online seminar about sustainability. Amanhã, às 10 horas, os estudantes estarão assistindo a um seminário online sobre sustentabilidade. Mais um exemplo. Na forma negativa, next week, the INGO won't be organizing a live event because of maintenance. Na próxima semana, a ONG estará organizando um evento ao vivo por causa de manutenção. Agora um exemplo na interrogativa, mais um. Will they be joining online campaign tomorrow? Eles estarão participando da campanha online amanhã. E aí as opções de pergunta com o future will. Yes, they will. No, they won't. Mais um exemplo de interrogativa, nós temos aqui. Will Potira be present at 5 p.m.? A Potira estará apresentando às 5? Yes, she will. No, she won't. Então vamos lá, agora vamos ver outro texto aqui, que vai nos lembrar outro tópico gramatical, ok? Então, the Amazon has somewhere special where people create crafts, mural and traditional dances. Temos um texto longo, mas como no outro texto, eu quero apenas destacar algumas palavras aqui. Veja comigo. Nós temos somewhere, anywhere, nowhere, everywhere. Então, que tipo de palavras são essas? Então, como que eu identifico elas? Elas são chamadas indefinite pronouns. Então, quando queremos falar sobre lugares de forma geral ou de forma indefinida em inglês, nós usamos essas palavras terminando em where. As principais aqui são somewhere, anywhere, nowhere, everywhere. Então, vamos ver o que elas significam. Somewhere significa algum lugar e é usado em frases afirmativas ou ofertas. Temos outra aqui, there is somewhere special in our town where artists meet to paint murals. Então, um exemplo aqui, né? Então, existe algum lugar especial aí na cidade onde os artistas se encontram para pintar murais aí. Veja o somewhere sendo utilizado dessa forma quando significa algum lugar. Would you like to expose your art somewhere here? Então, você gostaria de expor a sua arte em algum lugar aqui? Então, somewhere aí sendo utilizado. Vamos ver o anywhere. Anywhere significa qualquer lugar ou nenhum lugar, dependendo do contexto. Geralmente, aparecem perguntas e frases negativas. You can show your art anywhere in the city. Então, você pode mostrar a sua arte em qualquer lugar na cidade. We couldn't find anywhere to practice traditional dances today. Nós não conseguimos encontrar nenhum lugar para praticar danças tradicionais hoje. Um exemplo na interrogativa, is there anywhere I can put my bag? Então, existe algum lugar onde eu posso colocar a minha bolsa? Por fim, vamos ver o nowhere. Nowhere significa nenhum lugar, indica ausência de espaço ou impossibilidade de se encontrar algo. O verbo é conjugado na forma afirmativa. Então, there is nowhere to exhibit our art in this city. Então, não tem nenhum lugar, né, para exibir a nossa arte na cidade. Veja que apesar de significar nenhum lugar, ele realmente é conjugado na forma afirmativa. Nós temos também o everywhere, que significa em todo lugar, e é usado em frases afirmativas para indicar abrangência. Veja o exemplo, our music and dances are appreciated everywhere in the region. Então, nossa música e danças são apreciadas em todo lugar na região. Vamos ver um quadro que resume tudo isso. Então, você tem aqui somewhere,
anywhere, nowhere, everywhere. Algum lugar, qualquer lugar, nenhum lugar e todo lugar. Então temos os usos, temos um exemplo contextual, mas de forma geral esses são os usos dos nossos indefinite, das nossas palavras que indicam, né, lugares indefinidos aqui. Então, essa é a nossa revisão de hoje. Espero que tudo tenha ficado claro para você. Então, eu vejo você por aí.